Olá pessoal, eu sou o Lúcio e sejam bem-vindos ao meu canal. Ultimamente, com este isolamento social que todos nós sofremos, uns mais que outros, uns acompanhados em casa pela família e estando a trabalhar em casa, ou outros que continuam a ir trabalhar, mas no entanto só têm contacto com os colegas e que já não veem a família há algum tempo, tem sido bastante complicado, tem sido tempos difíceis. E temos-nos sentido de alguma forma isolados do mundo, principalmente aqueles que, como eu, vivem sozinhos. Devido a essa situação, eu tenho sentido cada vez mais. Ultimamente tenho-me sentido, aliás, nostálgico. Tenho-me sentido bastante nostálgico acerca de coisas que me deixaram saudades, nomeadamente a minha infância. Eu tive uma infância bastante feliz e uma adolescência recheada de boas memórias. E durante este período em que eu não vejo a minha família e os meus amigos há algum tempo, tenho-me sentido bastante nostálgico. E decidi fazer um vídeo exatamente a falar dessa nostalgia e algumas coisas das quais eu tenho saudades. Eu acho que posso começar por falar pelos desenhos animados que eu via na altura em criança. Eu lembro-me de levantar de manhã cedo, ainda nem eram 8 da manhã, para ir ver os desenhos animados lá para fora, para a sala, com o meu irmão. Ainda só existia o canal 1 na altura. E lembro-me de ver alguns desenhos animados. Eu, nomeadamente, lembro-me de ver as Tartarugas Ninja. E, inclusive, lembro-me perfeitamente de ir ao clube de vídeo alugar as cassetes das Tartarugas Ninja. E antigamente nem sequer era em português de Portugal. Diz falado em português, mas na realidade era português do Brasil. Tenho uma grande nostalgia pelas Tartarugas Ninja. Inclusive eu tive uma caderneta de cromos de Tartarugas Ninja que fiz coleção e tive uma figura do Rafael que recebi no Natal de 88, salvo erro, que infelizmente já não tenho essa tartaruga. Mais tarde, em adolescente, lembro-me de ver os X-Men, os meus heróis da Marvel preferidos. Lembro-me da fantástica opening desta fantástica série de animação dos meus heróis favoritos da Marvel. Eu na altura já lia os cómics, eu tinha uma grande coleção de cómics que infelizmente não se encontram aqui em minha casa, encontram-se em casa dos meus pais. Um dia mais tarde terei a oportunidade de vos mostrar. Tenho uma grande nostalgia pelo X-Men e claro está a minha série de animação japonesa favorita que marcou uma geração e que também até hoje deixa uma grande nostalgia, que é o Dragon Ball. Este por acaso é o filme do Dragon Ball, é a primeira cassete, mas toda a gente de certeza absoluta que viu o Dragon Ball e inclusive o fenómeno que foi o Dragon Ball e que chegava a parar escolas inteiras e universidades para o pessoal à hora do recreio, quando tocava a campainha, iam todos em massa para o bar a ver o Dragon Ball Z. Uma coisa que acho que também marcou a nossa infância, acho que todos nós crescemos, foi assistir filmes da Disney. Acho que todos nós crescemos a ver filmes da Disney. E estes aqui são alguns dos meus filmes da Disney preferidos. Pequena Sereia, A Bela e o Monstro, O Rei Leão, que foi o primeiro filme de animação da Disney a ser dobrado totalmente em português de Portugal, com a nossa língua mesmo de falados em português de cá. Mas acho que o filme da Disney que eu mais vi e revi foi A Bela e o Monstro, pelo facto de ter sido a única cassete da Disney que eu tive na altura em criança e que nem era original, era uma cópia do original.
e eu cheguei a ver a Bela e o Monstro milhares de vezes, porque era a única cassete que eu tinha e na altura ainda não via TV por cabo, e então nós víamos as cassetes de vídeo até à exaustão, e a Bela e o Monstro foi realmente a cassete de vídeo que eu mais vi, e exatamente por isso acho que foi o filme que mais me deixou boas memórias de infância, e uma grande nostalgia foi a Bela e o Monstro, que é um grande filme de animação da Disney. Outra coisa que marcou também a minha geração, do finais dos anos 80, princípios dos anos 90, foram as bandas de música, que muitas delas apareceram nos anos 90, e nomeadamente a famosa banda masculina, os Backstreet Boys. Acho que toda a gente ouviu Backstreet Boys na altura, e toda a gente acabou por ficar fã de alguma forma ou de outra, nem que fosse apenas por uma música ou duas. E eu lembro-me perfeitamente de ver os videoclipes dos Backstreet Boys na VH1 ou na MTV, e meter a cassete, o gravador de cassetes VHS, a gravar os videoclipes dos Backstreet Boys. Outra banda que também marcou, acho que uma geração e os anos 90 foi o equivalente feminino, foram as Spice Girls. Fizeram bastante sucesso e foi uma das primeiras, se não a primeira banda feminina a fazer a diferença, a marcar a diferença no panorama musical, as Spice Girls. E outra grande banda também que toda a gente se recorda e toda a gente cantou aquele grande êxito, Barbie Girl. Acho que toda a gente se lembra. E esta banda é também um ícone de nostalgia e lá está, de adolescência dos anos 90. Falando de videojogos, e também os videojogos fizeram uma grande diferença na minha vida, e fizeram com que eu fosse gamer, e que até hoje jogo videojogos exatamente por essa paixão que adquiri em criança. Acho que o ícone de nostalgia da minha infância, da minha adolescência, e a consola que realmente me marcou, acho que toda a gente sabe, foi a Mega Drive. Acho que esta consola fez toda a diferença na minha vida enquanto jogador, e é dela que eu tenho a maior parte das memórias felizes que tive no início da minha adolescência, quando era criança, aos, salvo erro, 13 anos, que depois acompanhou ainda durante 2 anos, talvez até aos 15. E claro está, aquele jogo que toda a gente chegou e que era super fácil de arranjar e que toda a gente emprestou, ou toda a gente pediu emprestado, que foi a famosa mascote da Sega, o Sonic. Acho que a Mega Drive, cá em Portugal, assim como o Sonic, marcaram uma geração de jogadores, porque houve mais pessoas, de certeza, que tiveram Sega do que tiveram uma consola da Nintendo, uma Super Nintendo, isto na altura dos 16 bits. E realmente esta mascote, este ouriço, fez parte da minha infância, e olho para ele com uma grande nostalgia e com saudades dos tempos em que a única coisa que nós tínhamos que nos preocupar era jantarmos e lancharmos e irmos para a escola, e o resto era tudo diversão e brincadeira, como já tinha mencionado. E realmente tenho uma grande nostalgia e muitas boas recordações com a Sega Mega Drive. Eu acho que quando falamos em nostalgia, acho que também nos lembramos na altura das coleções que fizemos e das coleções que tivemos. Eu lembro-me bastante bem das coleções do Bulical, e eu acho que cá em Portugal as coleções do Bulical também marcaram muita gente, e muita gente
fez as coleções do Bulical e também da Matutano, mas acho que mais do Bulical do que das batatas fritas da Matutano. Eu lembro-me principalmente de duas coleções do Bulical. Eu lembro-me bastante criança da coleção da Sega, dos cromos da Sega, que saíam pequenos cromos com capas de jogos da Master System e da Mega Drive e da Game Gear. E em relação a esses cromos, e eu tenho uma boa memória em relação... tenho uma memória relacionada com esses cromos, que foi a minha mãe ter-me feito um quadro, literalmente um quadro, com vários cromos dessa coleção da Sega do Bulical. Ela fez-me um quadro, colou os cromos numa placa de madeira e depois forrou os cantos com aquele papel autocolante brilhante de alumínio e ficou um quadro com um furo lá atrás que depois eu pendurava no meu quarto. Infelizmente eu perdi esse quadro. Esse quadro ficou na minha casa antiga de infância. Com a transição de casa, o quadro acabou por ficar lá, esquecido. E outra coleção que eu também deu bastante gozo fazer e que achava muita piada era aqueles pequenos cromos do bonequinho verde que era estou na boa, estou com a bolha. Havia muitas coisas. Estou a jogar, estou invisível. Foi uma coleção muito engraçada também dos cromos do Bulical, e eu acho que marcou uma geração, e acho que toda a gente tem uma nostalgia também por essa coleção dos cromos do Bulical do Tô. Foi uma coleção realmente inesquecível. Todos nós tivemos jogos de tabuleiros, jogos esses que nós brincávamos sozinhos ou com os nossos irmãos. Ou com amigos. E eu lembro-me de um jogo em particular, um jogo de tabuleiro, de lançar os dados e de contar as casas com o peão da Disney. Lembro-me de um jogo que eram 6 jogos numa caixa. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem. E eu joguei esse jogo com o meu irmão vezes 50. Eu jogava-se inclusive sozinho. E outro jogo que eu também jogava na altura no ATL, acho que na altura andava no ATL ou no Jardim de Infância, não me recordo, era o Quem é Quem. Eu cheguei a jogar muitas vezes ao Quem é Quem. Eu não tinha esse jogo em casa, mas jogava no ATL com amigos. E há uns anos atrás tive a oportunidade de jogar novamente a nova versão do jogo com o meu sobrinho. E foi engraçado, agora em adultos, poder voltar a jogar esse jogo com o meu sobrinho, e acabei por recordar, por ter algumas recordações, e acabou por vir também a nostalgia dos tempos de criança. Eu não posso deixar de falar de nostalgia e desse sentimento poderoso sem referir filmes, sem falar de cinema. Os filmes sempre foram uma parte importante da minha vida. Eu já assisto a filmes desde criança. Já assistia em criança a grandes clássicos do cinema americano, por exemplo, sem saber que estava a assistir a clássicos como, por exemplo, O Feiticeiro de Oz e Tudo o Vento Levou, entre outros. Eu lembro-me perfeitamente também de assistir a filmes de terror com 7 e 8 anos e depois ir para a cama e ter pesadelos. Acho que o filme de terror que marcou mais a minha infância e do qual eu tenho mais recordações, porque vi todos em criança e passava muito medo, mas eu adorava esse sentimento, e depois, claro, tinha pesadelos. Era o filme do Freddy Krueger, desse ícone dos anos 80. Pesadelo em Elm Street, acho que foi dos filmes que eu mais vi, os filmes de terror que eu mais vi em criança. E depois existiram outros, como por exemplo o clássico do Steven Spielberg, o Jurassic Park. Acho que toda a gente ficou maravilhada a ver este filme na altura, e marcou uma geração, o Jurassic Park. E para muitos
este filme é o seu filme favorito, para muitos, a partir destes filmes, desenvolveram uma paixão enorme por dinossauros. Assim como, por exemplo, também o Regresso ao Futuro. Lembro-me perfeitamente de ver este filme, principalmente o primeiro, vezes sem conta na televisão. Eles às vezes passavam a trilogia, outras vezes já passavam o primeiro. E ainda hoje eles passam este filme na televisão e é daqueles filmes que, se tiver a dar, eu já conheço a história de trás para a frente, mas fico agarrado a ver, porque é um filme de infância e representa e tem uma grande carga nostálgica para mim. E claro que acho que este filme toda a gente conhece, e eu acho que toda a gente assistiu a este filme. Acho que não existe ninguém da minha geração que tenha nascido nos anos 80 e que tenha crescido durante os anos 90 que não tenha assistido a este filme na sua adolescência, pelo menos. O Space Jam, que misturou os personagens da Warner, o Bugs Bunny, o Tasmania, o Piu Piu e etc. Misturou esses personagens icónicos com a famosa estrela do NBA da altura, a famosa estrela do basquete, o Michael Jordan. E é um filme mágico, pode-se chamá-lo assim, é um filme mágico, e é um filme, um ícone dos anos 90. Eu acho que em relação à nostalgia e a esse sentimento bastante poderoso que nos faz regressar ao passado e que nos faz recordar com um sorriso no coração todas essas memórias felizes que nós tivemos na altura, poderia falar aqui de muita coisa que evoca esse sentimento. Mas eu vou só terminar o vídeo a falar de coleções de cadernetas. Acho que toda a gente na altura, em algum período da sua infância ou da sua adolescência, colecionaram cromos. E acho que toda a gente teve pelo menos uma caderneta de cromos. E a minha memória, a primeira caderneta que eu me recordo de cromos é a caderneta do Dragon Ball Z, que foi uma grande coleção, e eu tenho uma grande nostalgia por essa caderneta em particular do Dragon Ball Z, porque eu adorava o Dragon Ball Z, assim como muitos de vocês também adoravam e ainda gostam. Eu lembro-me perfeitamente de ir com um amigo meu, nós temos poupado imenso dinheiro, temos agarrado nas nossas poupanças e termos dividido 50-50 e termos ido a uma papelaria comprar uma caixa de cromos do Dragon Ball Z com as nossas poupanças e agarrarmos em nós e na caixa e nas cadernetas, dividíamos os cromos e passarmos imenso tempo a colarmos os cromos na caderneta. Lembro-me perfeitamente bem de estarmos os dois sentados no muro a colar os cromos na caderneta com um sorriso de felicidade enorme de termos tantos cromos para colar na nossa adorada caderneta do Dragon Ball. Pessoal, o fim desta semana foi este, um pouco mais intimista, o qual eu recordei algumas coisas da minha infância e da minha adolescência. Como vos disse, ultimamente tenho estado mais nostálgico devido às circunstâncias em que todos nós nos encontramos. Espero que vocês tenham gostado desta partilha e convido-vos a vocês próprios partilharem algumas das vossas memórias em relação a estes tópicos que aqui falei no vídeo. Eu recentemente criei um grupo no Facebook, chama-se Saudade Nostálgica, exatamente para partilharmos coisas que nos marcaram na altura e para todos nós partilharmos essas recordações e memórias
e estejam à vontade se quiserem aderir ao grupo. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E já agora também deixo o link de um canal de YouTube que faz exatamente isso, que partilha algumas coisas que fizeram parte da nossa infância, nomeadamente anúncios publicitários de brinquedos, de desenhos animados e etc. Já agora deixo um desafio ao Daniel Soares do canal Up Your Arsenal. Acho que a maior parte de vocês conhece esse canal. Já agora deixo um desafio a ele se ele quiser enumerar algumas das coisas que lhe marcaram a infância e a adolescência, se ele quiser falar um pouco de nostalgia e enumerar alguns dos filmes, alguns desenhos animados de coleções que ele possa ter feito, exatamente como eu fiz neste vídeo, fica o convite feito. Agradeço por terem assistido ao vídeo, um grande obrigado a todos vocês desse lado. Se quiserem subscrever o canal, subscrevam, deixem os vossos comentários, eu vou sempre responder, partilhem as vossas próprias memórias e recordações nostálgicas que possam ter. Um grande obrigado a todos vocês e eu despeço-me até um próximo vídeo e fica aqui o vídeo desta semana um pouco intimista e pessoal, como já disse, e espero que tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês e até à próxima. Já sabem, joguem muito, vejam muitos filmes, muitas séries de televisão e acima de tudo, divirtam-se, pessoal.